paz do Senhor, aqui é o irmão Felipe. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Quem puder deixar o seu like, eu agradeço. Jesus te abençoe. Vamos meditar aqui, Salmo 24, versículo 3, 4 e 5. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Aleluia. Será que Davi tinha Jerusalém terrestre e o templo terrestre que ainda seria edificado, que ainda não estava edificado na época sua, porque quem edificou esse templo foi seu filho Salomão? Mas será que ele tinha em mente isso? Eu, particularmente, creio que quando ele fez essa pergunta, quem subirá ao monte do Senhor, ele está falando não deste monte da terra, mas está falando de entrar na presença de Deus, né? No reino de Deus, no céu, ou talvez por uma revelação, não me deixa claro o texto, talvez ele até viu a Nova Jerusalém, né? Então ele faz a pergunta: quem é que vai chegar neste lugar? Quem é que vai chegar no Santo dos Santos, lá no céu, para adorar a Deus? Será que quem poderá ser esta pessoa que vai chegar diante do Altíssimo? Fica claro que Davi não estava falando de Jerusalém terrestre, mas do reino de Deus na Jerusalém celestial, diante da presença do Senhor, assim como estão lá os santos que adoram ao Senhor, né, os anjos que adoram ao Senhor, né? E aí ele dá algumas qualidades, ele faz uma pequena descrição de algumas qualidades. Ele começa a falar: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Aquele que é limpo de mãos, ele está referindo aos atos da pessoa. Uma pessoa íntegra, uma pessoa com uma conduta justa, uma conduta reta e santa diante de Deus. Aliás, quem em nosso meio é totalmente limpo de mãos, né? Mas para ser justo, eu creio que Davi não falava de uma perfeição sob uma ótica humana, porque o santo, ele tem por objetivo estar diante de Deus, ele tem por objetivo ter uma conduta irrepreensível, uma conduta justa, uma conduta santa. Mas como homem, como filho de Adão, uma hora ou outra ele acaba tropeçando em alguma coisa, errando em alguma coisa. Mas o Senhor, através de Davi, ele não está falando de erros, ele não está falando de tropeções, de vacilos, né? Ele está falando de pessoa que tem uma conduta, né? Essa pessoa que tem uma conduta errada, ele não entrará diante do Senhor. Esse limpo de mãos também está falando de uma pessoa justa e inocente. Uma pessoa justa e inocente, né? Quanto a respeito de uma pessoa que não tem participação ou comunhão com o pecado, né? Como diz lá no Salmo 1, né? Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. E fala, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então está falando ali de uma conduta sem comunhão com o pecado, né? Como eu falei, todos nós erramos, mas a gente, infelizmente, tem uma geração que coloca todas as coisas, vive pecando, vive no erro, vive na desobediência, na rebeldia, e coloca sempre essa desculpa. Eles esquecem que a vida errada no pecado
já mostra que eles não têm um coração íntegro diante de Deus. E aí vem Davi dizendo, a segunda parte, a segunda descrição de quem é essa pessoa. Ele não fala apenas de uma pessoa limpa de mãos, mas ele fala de uma pessoa pura de coração também. Ou seja, essa pessoa, ela não tem apenas a qualidade de ser limpa de mão, mas pura de coração. Talvez a pessoa não está ali participando da roda dos escarnecedores, mas ele tem um coração talvez escarnecedor, né? Ele não está, né? A gente tem que lembrar aqui também da fala de Jesus: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então essa pureza de coração aqui se refere à santidade, né? Porque a santidade do Senhor, ela a santidade do santo segundo Deus, não é uma santidade aparente. Ele não é apenas limpo de mãos. Ele não é uma pessoa que apenas tem uma conduta, né? Mas ele tem um coração, né? Apesar que diante de Deus, uma conduta sem um coração puro, para o Senhor, essa conduta é impura também, né? É impura também. Porque por mais justa que ela seja, e o Senhor ele reconhece os méritos, né? Mas isso não serve para a salvação. Nós estamos falando de alguém que chegará diante de Deus, né? Mas não tem um coração puro. O Senhor conhece as intenções do coração, né? Que não entrega a sua alma à vaidade, né? Ou seja, uma pessoa que não é escravizada pelo pecado, escravizada pelos vícios, né? Outra palavra que era colocada como vaidade na Bíblia era adoração aos ídolos, não uma pessoa entregue à idolatria, né? Mas também podemos entender isso aqui também como um pecado, uma pessoa escravizada pelo pecado, né? Sobre o vício, nem jura enganosamente, né? Eu creio que se ele é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, eu creio que esse quarto ponto já encaixa direitinho nele. Eu não creio que uma pessoa limpa de mãos e puro de coração vai jurar de forma falsa, né? E aí ele fala: este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Olha que ele conclui assim: o Deus da sua salvação, porque quem nos salva é Deus. Nós não nos salvamos a nós mesmos, é o Senhor quem nos salva. Isso aqui abre uma pergunta, né? Quem poderá ser essa pessoa? Quem poderá ser essa pessoa? Essa pessoa limpa de mãos, essa pessoa pura de coração, essa pessoa que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Estamos sempre mergulhados num charco de tanta coisa imunda que quando a gente olha para nós, as nossas mãos não são limpas. Nosso coração sempre tem alguma coisinha contaminando. A nossa alma, algumas vezes, se prende a alguma vaidade. Quantos mentirosos não. Mas quem confia no Senhor e busca o Senhor e entra em comunhão com o Senhor limpa ele. Limpa ele com seu sangue, purifica o seu coração com seu sangue, pela lavagem da palavra, como diz a Bíblia, né? O Senhor o liberta das vaidades e ele passa a trilhar um caminho sem engano, né? Mesmo que, como eu falei, com várias ressalvas que eu fiz nesse comentário, ele tropeça aqui, tropeça lá, mas o Senhor o sustém. Amém? Fique com Deus e a paz do Senhor.